Beleza, gente? Viram aí, né? Olharam toda a aula direitinho, só que a gente faz aquela revisão para irmos para nossas atividades. Aí, assim que eu terminar a revisão, vocês vão fazer e a gente vai voltar na correção. Então, bora começar? Então, revisão aí da aula 7, né? A aula 7 falamos de força elétrica, a primeira parte. Tá parecendo o filme dos Vingadores aí, mas vamos lá. Então, olha só, bem direto. Cargas similares, o que é cargas similares? Tem o mesmo sinal. Ou é positivo, positivo, ou é negativa e negativa. Repelem-se. Cargas opostas, o que é cargas opostas? Sinais contrários. Elas atraem com a mesma direção e sentidos opostos. Gente, não é que é de cima é mesma direção, sentidos opostos, é de baixo é mesma direção e mesmo sentido, não, tá? Olha aqui, sentido, ó, afastando e sentido aproximando uma da outra. Então, é sentido oposto, mas é na mesma direção. Qual é a direção? A direção que liga as duas cargas. A lei de Coulomb, o que quer dizer? Quer dizer que a força, tanto que a Q1 faz na Q2 quanto a Q2 faz na Q1, lembrando, gente, isso aqui é muito importante, terceira lei de Newton, mesma direção, sentidos opostos e com a mesma intensidade. Não é porque uma carga tem 4Q e a outra tem 2 que uma vai puxar com uma força maior. Não é. É a mesma força. Pensa, a mesma força que a Terra atrai a Lua atrai a Terra, mesmo tendo massas diferentes. A terceira lei de Newton, mesma direção, sentidos opostos, com o mesmo valor numérico, mesma intensidade, beleza? Vamos continuar lá. Então, a lei de Coulomb, bem direto. Diretamente proporcional ao valor das cargas, módulo das cargas, tá? Que você vai colocar só o valor numérico. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pode ser D, pode ser R, importante é que você saiba que é a distância entre as cargas. Posso botar D também ou R, que R lembra raio, né? Mas como assim? É como se você pensasse aqui, ó, que a interação é isso. O raio é a distância, né, dessa carga até a outra, ó, tá vendo? Ou se você fizer da outra, né, acontece praticamente a mesma coisa aí. Então, deixa eu tirar isso aqui que eu baguncei um pouco. Só um pouquinho. Pronto. Então, aí você entende a equação. Cargas, distância e valor aí que você vai ter. Pronto. A força, lógico, tá aí os números, né? F de força, só que nós estamos falando de elétrica, força elétrica. K0 é uma constante eletrostática que tem a ver com o meio, a permissividade, né? Vácuo, ar, óleo, água, tudo isso interfere. Q, carga elétrica, qual é a quantidade de carga que eu tenho naquele corpo. E D de distância em metros. Lembrando, tudo tem que estar no sistema internacional. E para finalizar aí, ó, a intensidade da força, intensidade, já estou cansado de falar, é o valor numérico. A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas pontuais, puntiformes, é proporcional ao produto, multiplicação, né, das cargas, tá vendo? Eu multiplico as cargas, tá aqui, opa, é isso aqui mesmo. Multiplica as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Quadrado da distância, tá? Não se preocupe essa questão de aparecer RD, tá, gente? É a distância, ou raio, geralmente representa dessa forma. Então, lembrando, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, vocês vão lá, prestem atenção, lembrando que física é leitura, português, interpretação, anotar os dados, organizar o que você tem, transformar o que for necessário e depois fazer cálculo. Não existe, eu vou multiplicar, eu vou dividir. Isso aí eu nem gosto de escutar isso. Você vai calcular depois que entender a questão, tá bom? Então vão lá, faça as atividades que já eu volto na correção, tá bom?
Beleza, já fizeram as atividades, já estão com dúvida ou não estão com dúvida, mas querem aí melhorar o entendimento? Vamos ver, às vezes você pode fazer um caminho diferente. É quase impossível aqui, né? O que você pode fazer diferente é conta, né? Às vezes você pode primeiro dividir, depois multiplicar. É isso que pode acontecer. Então vai contribuir aí para quem já fez e para quem não fez vai entender aonde está errando, aonde não conseguiu continuar a questão. Então vamos começar lá? Então aí tirando as dúvidas que possivelmente possam ter ficado. Então vamos lá. Cesgran-Hill. A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional. Olha só, quando eu falo proporcional, eu estou falando que quando aumentar um, o outro aumenta. Se eu falar inversamente, é o contrário. Quando um aumenta, o outro diminui. E dependendo também, tem aquela questão do quadrado. Vamos lá. As cargas das partículas. Então, vou dizer que a força elétrica ela é proporcional às cargas das partículas. Então, vamos lá. É fácil você fazer isso aqui, porque o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar a equação. Esse K0 não vai influenciar em nada aqui, não. Mas você vai ter Q1, Q2, módulo, tá? Porque você vai usar só um número. E você vai ter o quê? A distância ao quadrado. Você coloca a equação e olha. Primeiro está dizendo que a intensidade da força é proporcional às cargas das partículas. Significa que quando ela aumentar, eles vão aumentar da mesma forma. Se eu aumentar 2 vezes a carga, a força aumenta 2 vezes? Então, olha aqui para a equação. 2. É proporcional à massa das partículas? Será que eu falo em relação à massa? O que eu lembro de massa? Massa eu lembro de força gravitacional. 3. Ao quadrado da distância entre as partículas, olha o que está falando, gente. Está dizendo que quando eu aumento a distância, eu aumento a força. Olha, só olhar para a equação que você vê, né? Tudo que divide diminui a força, que é a distância. E 4, a distância entre as partículas. Será que é proporcional à distância ao quadrado? Se eu falasse inversamente, mudasse esse nome, olha, desculpa, aqui de partícula carregada é proporcional. Se eu mudasse proporcional para inversamente proporcional, aí sim. Então você analisa o seguinte, pessoal, olha só, que quando você olha para a questão, você já visualiza o quê? Que está multiplicando as cargas. Ah, eu tenho uma distância ao quadrado, mas, gente, distância é inversamente, então eu já elimino. Ah, eu falei para vocês que a força elétrica ela é muito maior que a força gravitacional. Questão de interação, mas tem que estar próximo. A força gravitacional ela tem um valor pequeno, porém a distância dela é astronômica, né? Ela interage no espaço tranquilamente. O Sol consegue atrair planetas que estão a uma distância enorme dele. Ela é pequena, mas como a massa é muito grande, ela acaba se tornando grande, dependendo do que a gente está falando, do tipo de corpo celeste. Então, gente, vamos voltar lá. Olhando direto, só posso ter uma questão correta. Somente as cargas das partículas, diretamente proporcional. Eu posso pegar essa mesma questão, modificar colocando inversamente. Aí eu mudo a resposta. Entendeu? Então, eu tenho a mesma questão que eu posso fazer de várias formas diferentes. Então, aí a primeira. Viram que só foi análise? Não tive conta nenhuma? Questão número 2. Juiz de fora, né? Duas esferas igualmente carregadas, olha só, no vácuo. Quando eu falo igualmente carregadas, quer dizer o quê? Que a carga dela é de mesmo sinal e o mesmo valor numérico. Repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Então, olha só o que ele está falando. Eu tenho aqui uma carga, vamos dizer que seja positiva. Aqui eu tenho outra carga positiva. Daqui para cá eu tenho uma distância, certo? É isso aí que ele está dizendo. Triplicando a distância entre as esferas. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, aí ele vai aumentar uma, nem vai caber aqui, né? Mas vamos colocar como se fosse bem aqui no cantinho. Então, olha só, pegou essa distância. 3 vezes a distância original. Entre as esferas, a força de repulsão entre elas vai ficar como, gente? Só é eu dizer que é isso aqui ao quadrado. Resolvi a questão. 9 vezes.
menor, tá? Não é maior não, a força fica menor quando eu aumento a distância. Eu aumentei a distância, eu diminuo a força. Então, aí, uma questão somente de análise. Então, pessoal, olha só, toda vez que física é quase igual aquele pessoal que você passa, a pessoa está imaginando. Tem alguns matemáticos que fica, né, fazendo conta na cabeça e tal, físico. Às vezes você está imaginando, não é que o cara é doido, né? Lógico que não vai ficar no meio de todo mundo fazendo isso. Mas você está lendo a questão, você para e você pensa naquela situação. Ah, eu estou falando de duas cargas, pensa em duas cargas. Ah, eu estou pensando num carro viajando, pensa no carro viajando. Que você entende o que está acontecendo. Se você só lê vazio ali, não coloca isso no abstrato, você começa a imaginar, fica difícil para você interpretar uma questão. Leia a questão e imagina ela acontecendo. Então, o que eu faço? Eu desenho. Ah, professor, mas o senhor sabe desenhar? Não, meu desenho é horrível. Mas eu consigo pensar certo. O desenho é feio, mas aqui na cabeça estão tudo bonitinho, perfeito. Entendeu? Então, você só joga no papel para ter uma ideia. Você tem que colocar no papel que fica mais fácil para entender. Vamos ver outra questão? Então, olha só, até agora nós vimos questões tranquilas. Ó. Outra aí, ó, bem tranquila também. Duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica, 3 microcoulomb. Olha só o que apareceu. Ah, professor, o que isso representa? Micro significa 10 a menos 6. Microscópio. Tamanho microscópico, quer dizer 1 milhão de vezes menor que o metro. Então, essas cargas igualmente carregadas com 3 microcoulomb estão afastadas a uma distância igual a 3 centímetros. Professor, posso resolver em centímetro? Não. E o que isso significa? Olha só, o C, ele significa que está 10 a menos 2. Como assim? Eu tenho que dividir por 100 para transformar em metro. Então, C é centímetro. Mili seria quanto? Menos 3. E está no vácuo. A constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a 9. A força elétrica entre essas duas cargas será... Olha só, primeiro, vamos analisar aqui se é de atração ou se é de repulsão. Duas cargas pontiformes, igualmente carregadas com 3 microcoulomb. O que quer dizer? É uma carga positiva de 3 microcoulomb. Significa que ela vai se atrair? O que eu já falei várias vezes aqui durante a aula? Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Se fosse menos 3 microcoulomb, também seria de repulsão. Então, vamos voltar lá? Vamos eliminar logo que a gente tem certeza que não é? Então, ela não pode ser de atração, certo? Isso aqui não pode. Ela não pode ser de atração. Olha aí, já eliminei 2. Eu sei que é de repulsão. Agora, o valor da resposta, aí já é outra situação, certo? Então, olha só o tanto que eu organizei minha questão para antes de começar. Então, vamos lá, resolução. Dados, primeiro, micro, o que eu falei? Olha aqui, ó, 10 a menos 6, certo? Então, olha aqui, ó, 10 a menos 6. Centímetro, lembra que o C é menos 2, por quê? Ele representa 100 vezes menor. Então, 3 centímetros para metros, eu tenho que dividir por 100. Isso aí também tem lá na aula de revisão, nas aulas de física, e também vai ter em matemática para você revisar isso aí, tá? Tem que estar revisando todo o tempo. E utilizando a equação que já foi dada, K0, Q1, Q2 e distância ao quadrado. Eu poderia resolver antes de fazer isso aqui? Não, não poderia. Eu tenho que colocar tudo na unidade correta. Substituindo os dados, nós vamos ter o seguinte, 9 vezes 10 a nona, que é K0, sempre, certo? Depois, 3 vezes 10 a menos 6, que é o Q1, e o Q2, que é 3 vezes 10 a menos 6 também. Ah, professor, mas por que igual? Porque falou lá que era a mesma intensidade. 3 vezes 10 a menos 2 elevado a quanto? Ao quadrado. Isso aqui tem que estar ao quadrado, tá? Não pode fazer, tem que elevar o 3 ao quadrado e o 10 a menos 2. Como é que vai ficar? Vai ficar 81, certo? Porque 9 vezes 9 aqui, ó, 81, que é 3 vezes 3, 9 vezes 9. 3 ao quadrado é 9, está aqui também. Agora falando de potência.
Repete a base, somos expoente. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3, está aqui. Menos 2 vezes 2, menos 4. Potência de potência multiplica. Dividir 9 para 81, você poderia simplesmente também pegar, gente, 3 ao quadrado e já eliminar esse 9 aqui, ó, com esse 3 daqui, porque eleva ao quadrado fica 9. Aí já sabe que o resultado final daria 9, 81 dividido para 9. 10 a menos 3, menos 4. Menos 3 mais 4. Eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 1. Mas 9 vezes 10 elevado a 1, gente, é um resultado muito fácil. Você já coloca na resposta que você quer. Então, fosse igual a 90 newtons. Então, eu tenho o quê? Como as duas cargas são idênticas, já foi falado, elas têm mesmo sinal, portanto, a força de repulsão, visto que as cargas se repelem. Então, a alternativa correta, letra C, né? Então, a letra C está aqui, ó. Essa questão aqui é a correta. Primeiro que eu sei que é repulsão. Depois, eu sei que é 90 newtons. Então, anota aí, ó, uma questão só de praticamente transformar. Depois que você transforma, você já pode ir fazendo os cálculos. Mas antes disso, não pode fazer. Tem que organizar tudo antes. Então, continuando, vamos para a nossa questão de Enem. A nossa questão de Enem fala de... considere os esquemas que se seguem, onde A e B representam prótons e C e D representam elétrons. Aqui eu já tenho ideia de quem é positivo e de quem é negativo. Por quê? Quando eu falo prótons, positivo. Quando eu falo elétrons, negativo. Então, olha só aqui, ó, positivo, positivo. O A positivo, o C negativo. O C negativo, o D negativo. Porque ele fala que A e B e C e D. A e B positivo, C e D negativo. Isso representa o quê? Representa as cargas. E ele dá 3 esquemas. Ele está falando que vai ser dessa forma. A e B, A e C e C e D. Beleza? Vamos lá. A respeito dos 3 esquemas, faça análise, né, das proposições a seguir. Primeiro, em todos os esquemas, a força eletrostática sobre cada partícula, próton ou elétron, tem a mesma intensidade? Então, olha só, está perguntando se é a mesma intensidade. Será que o valor da força, se eu calcular aqui, ó, A e B, A e C e C e D vai ser igual? Primeiro, lembrando que elas têm o mesmo valor, né? São prótons e elétrons. O próton tem a mesma carga do elétron, só que sinal contrário. Em cada um dos esquemas, a força, olha só, em cada um dos esquemas, a força sobre uma partícula tem sentido sempre oposto ao da força sobre a outra partícula? Lembra daquilo lá que eu falei, mesma direção e sentidos opostos? Em cada um dos esquemas, a força sobre uma partícula tem sentido oposto, ó, sempre oposto, ao da força sobre a outra partícula? Isso aí eu falei. 3. Em cada um dos esquemas, as forças trocadas pelas partículas obedecem ao princípio da ação e reação? Qual é? Terceira lei de Newton. Em todos os esquemas, as forças entre as partículas são sempre de atração? Isso aí você vê, né, gente? Não tem como sempre ser de atração. A única de atração é essa, que é diferente. Se você analisar, ó, sempre sentidos opostos. Sempre sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos. Certo? Tá vendo aí, esqueminha? Então, lógico, né? Que a resposta correta, eu tenho A1, A2, A3 estão corretas. A4 não, porque A4 fala que em todos, né? Não. Então, número 1, em todos os esquemas, tem sempre a mesma intensidade. Sim, com certeza a mesma intensidade, que é o valor numérico. Pessoal, olha só, se você for calcular força, você vai ter o quê? Um elétron, um elétron. Se você calcular força, vai ser de repulsão. Mas o valor da força, você vai calcular e achar. Se você pegar 2 prótons, vai ser o mesmo valor, porque a carga deles é igual.
E se for um próton e um elétron? Também, porque vai ser o quê? Eu não vou considerar o sinal negativo na resolução. Eu vou considerar o sinal negativo e positivo para saber se é atração ou se é repulsão. E quando tiver mais de uma carga, você vai entender por que eu estou falando isso. Certo? Então, beleza, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos na segunda parte. Até mais!